Olá, eu sou a Fábio Magnabosco, eu sou nutricionista, sou química e mestre em nutrição e vamos para mais um vídeo do canal Nutriquímica Descomplicada, ciência de forma leve e divertida. Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu like nos outros vídeos aqui, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre como remover o glúten de utensílios e superfícies. Certo? Vamos lá. Então vamos começar. O glúten, ele é um complexo de proteínas que é formado pela proteína gliadina e glutenina, né? Como eu já havia comentado no vídeo de contaminação cruzada, né? Vou deixar ele aqui para vocês, para quem ainda não viu. E quando a gente fala, né, de uma proteína, a gente tem que pensar numa molécula bem complexa, né, uma molécula grande, né, formada por carbonos, hidrogênios, nitrogênios, enxofre, enfim, depende muito do tipo de proteína. E quando essas proteínas elas se ligam umas às outras, elas vão formando conformações, né? E essas conformações elas aumentam ou diminuem a solubilidade dependendo do tipo de solvente que é utilizado. Então, quando a gente fala da molécula do glúten, a gente sabe que uma parte dessa molécula ela é solúvel em soluções alcalinas. O detergente, por exemplo, que a gente usa na nossa casa é um bom exemplo de solução alcalina. Ele também é solúvel em soluções ácidas, então na nossa casa, por exemplo, a gente tem o vinagre. E também é solúvel em álcool a 60, 70%, mais ou menos nessa faixa, certo? E normalmente a gente também utiliza, né, o álcool a 70% na nossa casa, tá? Então, sabendo disso, a gente consegue remover, né, o glúten mais facilmente dos utensílios das superfícies, tá? E a gente tem uma técnica bem interessante que ela já foi estudada, ela já foi validada, ela realmente funciona, que é a técnica da tripla lavagem. E um adendo, né? Essa técnica ela deve ser utilizada nos utensílios e superfícies nas nossas casas, tá? Ela é uma técnica trabalhosa, apesar de barata, e ela não deve ser utilizada em serviços de alimentação e nem em indústrias, porque os estudos que foram feitos com essa técnica foram baseados em utensílios e superfícies domésticos, tá certo? Então, se você tem um negócio, faz produtos sem glúten para vender, não utilize essa técnica, tá certo? Só para dentro das nossas casas. E agora eu vou explicar, né, um pouquinho sobre ela. Essa técnica ela surgiu há uns anos atrás da necessidade de uma celíaca, né, que descobriu a doença nela e nos filhos, nos 3 filhos, de descontaminar a sua casa, porque só a dieta isenta de glúten ela não estava sendo suficiente, né? Eles ainda continuavam com sintomas, ainda né, não estavam conseguindo ali zerar os exames também. Então, ela conversou com vários pesquisadores, né? E também viu que existia essa técnica de lavar em 3 etapas para quem produz, para quem trabalha com laticínios, né? Então, ela né, pensou proteínas, né? Leite, muito parecido ali também com a questão do glúten. Acho que é interessante, a gente pode utilizar isso para o glúten, né? Então, se começou a utilizar essa tripla lavagem e isso começou a ser difundido nos grupos aqui no Brasil, nos grupos de celíacos, principalmente aqui do Brasil. Mas a gente não tinha essa comprovação, né? Teoricamente ela era uma limpeza que realmente funcionava, mas não se tinha não se tinha estudado ainda sobre isso, né? E em 2021, durante o meu TCC do curso de nutrição, eu resolvi testá-la em cozinhas domésticas, né? E em alguns materiais e ela realmente funciona, tá? Para remoção de glúten. E o que é essa técnica? Ela consiste numa primeira etapa de lavagem com detergente. Então, vamos lavar a nossa louça normalmente com detergente. E um adendo: esponjas, tá? Esponja sempre esponja nova e limpa, né? Sei que parece redundante dizer isso, né?
mas é importante, tá? Então, uma esponja nova e limpa. Por quê? A esponja, ela é um vetor, né, de contaminação. Dentro da esponja, ela tem umas micelas, né, que fazem ali o sabão, né, o detergente também ficar aderido ali, formar essa espuma e tudo, e a gente conseguir fazer uma limpeza. E ali também podem ficar grudadas outras coisas que não só o detergente, tá? Tem um estudo de 2022, vou deixar para vocês na legenda, que ele mostra exatamente isso. Nesse estudo de pesquisadores lá do Japão, eles sujaram um bowl de vidro com uma massa feita de farinha de trigo e pegaram uma esponja limpa, nova, e lavaram esse bowl. Aí eles pegaram essa esponja que estava suja e lavaram um bowl limpo de vidro também, que nunca tinha sido usado para nada. Então, passaram essa esponja suja no bowl, enxaguaram e viram que, e fizeram a coleta, né? E viram que realmente houve transferência de proteínas, né? Dessa massa da esponja pro vidro que estava limpo, que nunca tinha sido usado para nada, tá? E mesmo fazendo várias lavagens na esponja, eles observaram através de um microscópio que pedaços dessa massa ainda estavam dentro dessas micelas da esponja. Então, isso pode contaminar diversos outros utensílios, né? Porque é difícil de remover tudo que está dentro da esponja. Então, por isso a importância de ter uma esponja limpa e nova, tá? Então, fizemos toda a lavagem com detergente, enxaguamos essa louça, descartamos essa esponja, pegamos uma esponja nova e limpa e fazemos a segunda etapa, que é uma solução de vinagre e sal. Então, para cada 100 ml de vinagre, a gente usa 3 gramas de sal, uma colherinha de chá de sal, mais ou menos, tá? Não precisa ter uma balança, tá certo, gente? O vinagre pode ser qualquer vinagre desses comuns que a gente tem no mercado. Vinagre de álcool, de maçã, enfim. A acidez deles é muito parecida, certo? Pode comprar o mais em conta. A gente faz uma lavagem, a gente pega essa misturinha, coloca na esponja, faz uma lavagem nessa louça que já foi lavada com detergente, enxágua. E a última etapa é passar o álcool a 70%. Esse álcool a 70% ele pode ser o álcool líquido ou o álcool em gel, não tem problema. Ele pode ser passado com aqueles panos descartáveis ou então com um papel toalha, tá? Que a gente pode jogar fora depois, não precisa ser uma esponja nesse caso, tá certo? Então, feitas essas 3 etapas, a gente descontaminou a nossa louça. E em que tipo de materiais a gente pode utilizar essa tripla lavagem? Materiais que não sejam muito porosos, né? Por exemplo, o inox, o alumínio, o vidro, a cerâmica, a porcelana, né? O mármore, o granito, tá? Esses materiais aí a gente consegue fazer uma boa descontaminação com a tripla lavagem, tá? Já foi testado, inclusive, nesses materiais. E alguns materiais são um pouco mais complicados da gente limpar. O Teflon, ele depende, tá? Então, depende da integridade desse Teflon. Então, temos uma frigideira, né, que tem esse antiaderente e ele tá íntegro, né? Não tem nenhum risquinho, tá bem novo, né, digamos assim. Dá para fazer a tripla lavagem nele usando uma esponja que não agrida tanto, tá? Que é aquelas esponjas específicas para não riscar. Se já for um Teflon que já esteja riscado ou com a camada soltando, o ideal é fazer a troca. E não só pela questão do glúten, mas esse Teflon que vai soltando, ele também passa para os alimentos. Já tem estudos mostrando sobre, vou deixar também aqui na legenda. E a gente não sabe o quão ruim isso pode ser para nossa saúde, tá? Então, o ideal é fazer a troca. Quando a gente fala de plásticos, é parecido, porque o plástico ele também fica com ranhuras, né? Fica riscado conforme a gente vai utilizando. Então, o ideal é fazer a troca, porque fica um pouco mais difícil da gente fazer essa limpeza num plástico que está muito riscado. Madeira, a mesma coisa. Então, aquelas tábuas de madeira que a gente usa geralmente para cortar, o ideal é fazer a troca. E também não só por causa do glúten, mas porque essas ranhuras elas podem acumular micro-organismos
e isso também passar para os alimentos, tá? Então, não é só, a preocupação não seria só o glúten nesse caso. Então, faça uma troca eventualmente desses materiais, tá? Quando a gente fala de eletrodomésticos, né? Então, quando a gente fala de um forno comum, né? Um forno elétrico ou um forno do fogão. Dá para fazer a tripla lavagem também, dá para usar aqueles limpa-fornos que são materiais bem abrasivos e geralmente eles são um pouco mais alcalinos também e eles também funcionam para fazer essa remoção, tá? Eles ajudam a fazer essa remoção, porque essa abrasividade também, né, essa esfregação também ajuda a remover, tá? Então podem utilizar esses recursos. Quando a gente fala de forno com convecção, que são aqueles fornos que tem um ventilador que faz essa circulação de ar, e nisso entra a air fryer também, é importante a gente ter alguns cuidados, né? Então, verificar o quanto eu usei essa air fryer, né, esse forno, para fazer coisas com glúten, porque além do ar que circula, né, que esse ventilador faz a circulação ali para melhorar a distribuição de calor, ele também pode carregar partículas do alimento que está ali dentro daquele forno. Então é importante fazer essa avaliação, né? Nem sempre a gente usou a air fryer com coisas com glúten nesse sentido, e daqui a pouco a gente consegue fazer uma boa limpeza nela, desmontar o que a gente puder e fazer uma boa limpeza, tá? Então tem que fazer essa avaliação aí criteriosa. Também já escutei falar que dá para levar nas assistências técnicas e eles fazem essa limpeza lá, onde eles conseguem fazer uma boa desmontagem, né, que a gente geralmente não consegue fazer na nossa casa, e eles conseguem limpar lá também. Então, talvez, né, vale a pena conversar aí com alguma assistência técnica da cidade onde vocês moram para ver se é viável isso. E se não, né, for uma air fryer, um forno que foi muito utilizado com coisas com glúten, o ideal é fazer a troca, tá? Eu sei que são equipamentos um pouco mais caros, né? Mas vai ser importante porque isso realmente pode trazer um risco, né, para a saúde de vocês. O micro-ondas também é um eletrodoméstico que a gente pode fazer uma boa limpeza, então dá para fazer a tripla lavagem nele. Só cuidado ali onde fica a placa, né, para não deixar muito molhado, enfim. Mas no geral a gente também mantém, né, o micro-ondas assim um pouco mais limpo, né, não deixa ele ficar tão sujo, enfim, é um pouco mais fácil de limpar. As bancadas que a gente tem na nossa casa, de mármore, de granito também, façam uma tripla lavagem que a gente consegue também remover. A geladeira, os armários, né, são coisas que a gente normalmente não coloca o pão solto, né, a farinha solta, né, ali dentro. Então, são coisas mais tranquilas da gente limpar. Então, faz uma boa limpeza na geladeira, assim como a gente já faz de vez em quando, né? A gente mantém a geladeira limpa. E também faz uma boa limpeza nos armários, que isso já vai ser o suficiente. Tá certo? Um equipamento complicado da gente fazer a tripla lavagem é a batedeira. Né? Inclusive, já tivemos aí uma experiência de uma pessoa que levou a batedeira numa assistência técnica, eles fizeram a abertura ali do motor e ela estava tomada de farinha, né? De trigo, no caso, porque a pessoa usava com trigo. Então, isso é complicado porque onde a gente coloca as hastes ali da batedeira para fazer, né, o batimento, aquilo ali pode cair, né? Pequenas quantidades do que está preso dentro desse motor e pode contaminar o alimento que tu está produzindo ali e isso ser complicado para tua saúde, enfim, não te deixar ter essa melhora. Então, também, façam a troca da batedeira que vai ser mais seguro. O liquidificador depende, né? Então, hoje a gente tem aqueles liquidificadores que a gente consegue desmontar a hélice, né, para lavar o copo separado da hélice. Então, se o teu liquidificador tem essa possibilidade, faz a tripla lavagem nele que vai ajudar. Tem alguns que tem uma borrachinha também e essa borrachinha pode ser trocada, dá para comprar direto com o fabricante. E isso também já ajuda, né, a evitar que alguma coisa tenha ficado grudada nessa borrachinha e a gente não consiga remover. O copo é interessante a gente dar uma olhada, né, ver se ele não está muito riscado, muito arranhado, porque normalmente ele é de plástico, né? Se for o caso, dá para fazer a troca do copo também, né? Ou então, se não for possível fazer a troca do copo, daí sim, né, fazer a troca do liquidificador, tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Tomem cuidado, né, com o que vocês escutam na internet, né? Quando, né, a gente recebe o diagnóstico, a gente já tá aflito, né? A gente já tá pensando, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Então, nem tudo a gente precisa trocar na nossa cozinha, tá? Nem tudo a gente precisa colocar fora.
tá? Então, façam essa análise, né? Pensem assim, tá, o que que eu já fiz aqui na minha cozinha, né? O que que eu já usei com glúten, o que que eu não usei, né? O quanto eu usei. Façam essa análise crítica, né? E aí façam a tripla lavagem ou façam a troca, se for o caso, tá? A tripla lavagem não é a única forma da gente remover o glúten, tá? Ela é uma maneira melhorada de fazer essa remoção, porque lavar em mais etapas ajuda a remover o glúten, né? Então, nem sempre a gente lava a louça com atenção, né? Então, isso é importante de ressaltar. Então, por isso que lavar mais de uma vez ajuda. Ah, mas eu, né, não tenho muita paciência para fazer essa tripla lavagem, ou eu tô na casa de um parente, daí eu preciso usar alguns utensílios aqui, o que que eu faço, né? Pega uma esponja limpa e nova, pega o detergente e faz uma boa lavagem. Uma boa, mas lava assim com bastante atenção. Prestando atenção no que tu tá fazendo. Esfrega bem, tá? Enxágua e passa o álcool a 70% com um paninho descartável ou o papel toalha, tá? Isso também já vai ajudar a fazer a remoção, certo? Mas tem que fazer com atenção, tá? A tripla lavagem ela é melhor porque tu garante, né, com essas etapas que vai ser removido, certo? Outro adendo. Esse tipo de limpeza deve ser utilizado dentro das nossas casas, tá, pessoal? Não é para ser utilizado em serviços de alimentação, não é para ser utilizado na indústria. Em serviços de alimentação e na indústria, geralmente eles usam outros tipos de detergentes que eles têm acesso, que a gente não pode comprar para nossa casa. Esses detergentes têm enzimas específicas e essas enzimas também ajudam a fazer a degradação do glúten e de outras proteínas, não só o glúten, né? Então, se você tem um negócio, alguma coisa, né, não usem essa técnica para fazer a produção dos seus produtos, tá? Isso é para fazer dentro da nossa casa. Tá. E num outro vídeo eu venho explicar um pouco melhor como que geralmente a indústria e os serviços de alimentação fazem essas lavagens, tá certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu volto para responder. E não se esqueçam, né, de novo, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, certo? Até o próximo vídeo. Beijos da Nutriquímica.